quem se destaca, pum, Premier. A FIFA divulgou um relatório de transferências internacionais, não conta dentro do mesmo país, tá? De todo o ano de 2022, e a Premier foi responsável por 1/3 das transferências do mundo inteiro. É em É muita volume ou coisa. em Em número grana. de jogadores? Em grana, né? Número de grana. De grana paga, né? A Premier investiu 2,2 bi de dólares. A segunda foi a Itália, com 700 milhões. A Superliga já existe, ela está aqui, em termos financeiros. Para vocês terem ideia, o Doherty está indo para o Atlético de Madrid a custo zero, eu acho, né? Acho que é empréstimo até o final da temporada, né? Então não muda nada. Atlético de Madrid e Sevilha, juntos, em todo o mercado, verão e inverno, gastaram um pouquinho menos de 60 milhões de euros. 29 o Atlético, 28 o Sevilha. O Chelsea está indo para 600. O Chelsea gastou 10 vezes mais do que 2 clubes Champions da Espanha. 10 vezes mais. O Newcastle, desde o ano passado, porque começou a investir em janeiro do ano passado, né, gastou 300. E vendeu 3. Vendeu 3 e gastou... Cara, isso não é sustentável. O que eles querem fazer, o que eles entendem de La Liga é o seguinte: você vai ganhar quanto de sócio torcedor bilheteria? 100. Aí você vai ganhar 50 desse patrocínio aqui, 50 desse patrocínio aqui, 200, 50 da televisão, 250. Tudo bem, você pode gastar 250. Ponto final. Não existe você gastar 300 e ganhar 3, como está fazendo no Newcastle. Você gastar 600 como o Chelsea no meio do nada. Porque na Inglaterra você pode comprar um clube e gastar muito dinheiro como um aporte inicial. Aqui não pode fazer isso. Então ninguém compra um clube espanhol. O Ronaldo é dono do Valladolid. O Ronaldo pode gastar 50 de sócio torcedor, 50 da televisão. Não é nem esses valores, tá? Assim, hipoteticamente. Então, o Ronaldo compra o Valladolid para ele fazer o dinheiro ele gastar o dinheiro que o Valladolid ganha. O Newcastle ele pode gastar o dinheiro que jorra do chão da Arábia Saudita. 300 milhões em compra e 3 em venda. Isso está destruindo o futebol europeu. Premier League é uma coisa maravilhosa. Eu só assisto Premier League. Eu assisto os grandes das outras ligas e a Premier League. Mas isso está acabando com o futebol europeu. E quem controlava teve que parar de controlar por conta da pandemia, que era a UEFA, né? E aí controlava o continente inteiro, evidentemente, não só a Inglaterra, né? E fora isso tudo, tem que se retroalimenta, né? A Premier, ela permite os clubes investirem mais, e aí vai criando essa desigualdade, melhores jogadores vão para cá, e mais alto você cobra pelos seus direitos de transmissão. E aí pronto, né? Hoje a Premier, 3,5 bi. É quase o dobro de La Liga. É La Liga mais Bundesliga juntas. Então, assim, é complicado. Em algum momento, algum freio vai ter que ser colocado. Se não, a final da Europa League daqui a pouco vai ser Burnley contra Brentford. Sim. O Southampton, acho que o Bournemouth, não sei o que, gastaram rios de dinheiro também nessa janela. O Aston Villa, 14º da última Premier League, é capaz de tirar um zagueiro do 4º colocado de La Liga. O Diego Carlos saiu para jogar no 14º colocado. É assim, criaram uma rua muito bonita. As ligas são ruas de um bairro. A rua de algumas ligas é uma rua feia, escura, perigosa. A rua da Premier League ela é linda. Então todo mundo quer estar naquela rua. Então hoje, se você tem um investidor maluco que quer comprar um clube, ele quer a casa dele naquela rua. Ele não quer na rua escura, perigosa, passa esgoto. Ele quer na rua mais bonita do bairro. A rua mais bonita do bairro é a Inglaterra. Por mais estranho que isso possa parecer. Vamos falar de algumas... Tá chegando muitos superchats, eu já vou ler alguns. O João Vitor tá falando o seguinte: todo mundo contratando alguém e o Liverpool 0. Liverpool realmente... Vai, Fred. Lesão do Konaté. Essa notícia que o torcedor do Liverpool teve no dia. O Konaté machucado de 2 a 3 semanas, pode perder o jogo de ida contra o Real Madrid. Van Dijk já tá machucado. Só tem Matip e Joe Gomes de zagueiro no elenco. Eita. E não tem para onde investir. Não tem para onde investir, trocando dono, colocando o clube à venda, diretoria de futebol trocando os cargos. O Liverpool tá
em banho-maria nesse momento. O Wilson Domingues. Boa noite, gente. Um abraço aqui de Oxford. Cheiro. Ele mandou um cheiro pra gente. Ó, que legal. E mais um dinheirinho. O João Santana. O Fred falava que o Liverpool perdeu o Konaté. O Real Madrid perdeu o Mendy, tá? Bom, já não era muito contado, porque não estava fazendo uma grande temporada, mas o Mendy tá fora do primeiro jogo, com certeza. Vamos ver para o segundo da Champions. E o João Santana manda a pergunta dele. Tati, qual seria o possível motivo pelo qual o Real Madrid está tão apático em transferências, sendo que o time está claramente precisando de elenco e o banco não está ajudando? Tradicionalmente, o Real Madrid não gasta dinheiro na janela de inverno, a não ser que precise muito de uma posição. O Real Madrid não é um time que gasta nessa janela. E, em princípio, o Ancelotti falou já há várias semanas que o elenco para ele estava fechado. Agora, que é verdade que não tem lateral direito, porque os dois estão lesionados. O Nacho está tendo que jogar de lateral direito. Só tem um lateral esquerdo no elenco, que é o Mendy, que agora lesionou. Camavinga vai ter que jogar de lateral esquerdo. É a realidade, o Real Madrid precisa de laterais. Mas eu acho que o Ancelotti disse, consigo levar com o que eu tenho. E aí ninguém se mexeu. O Real Madrid está sempre de olho. Mas o momento que o Real Madrid contrata e gosta de contratar é na janela de verão. Eu não, assim, só se o Ancelotti realmente tivesse pedido, coisa que, pelo visto, não aconteceu. Então, segue o baile. Daniel Cruz. Eu achava que ia chegar um centroavante para a reserva do Benzema. Esse é o ponto que isso só vai acontecer quando sair o Mariano. E o Mariano sai no final dessa janela. Então, até lá, essa vaga, ela existe e ela só vai ser ocupada quando sair, porque o Real Madrid está esperando o Mariano sair, né? Já era para o Mariano ter saído bastante tempo. Enquanto ele não sai, o Real Madrid não contrata, porque ele tem um salário muito alto e não tem como bancar mais um salário para essa posição. Então, tem que esperar o Mariano sair. O Daniel Cruz, vocês acham que os destaques da Copa não se movimentaram só por ser uma janela de inverno dessa vez? Ou os scouts estão ligados menos na Copa? Gente, vai rolar aí um jogador de 100 milhões de euros, que é destaque da Copa, hein? 105 milhões de libras. Aí. Mais ainda. O jogador mais caro da história do futebol inglês não é mais o Jack Grealish. Pô, é verdade. O Pogba foi 120, não? Pro não, foi de libras foi um pouquinho menos de 100, foi 98, 99. Dificilmente tem vaga para alguém se revelar na Copa do Mundo, né? Todo mundo já conhece todo mundo. Talvez na Copa do Mundo Sub-17 apareça alguém que os scouters não conheçam. E eu acho que assim, sendo a Copa no meio da... Por exemplo, o Real Madrid é sempre um clube que investe em jogador que se destaca na Copa do Mundo. O Bellingham tá no radar, mas o Real Madrid não vai pagar 100 milhões nessa janela de meio de ano, e nem o Dortmund quer facilitar a saída, sendo que as competições estão acontecendo. Então, eu acho que nesse caso, assim, não sendo o caso do Enzo, né, que o Enzo quer sair, o Chelsea vai pagar o que o Benfica tá pedindo e tarará, é mais complicado no meio da temporada do que no final. Então, acho que isso também interfere nesse movimento. A gente tem que pesquisar depois, mas eu acho que essa negociação do Enzo Fernandes com o Chelsea, que quebra o recorde, talvez seja o primeiro recorde colocado pela janela de inverno. O que dá um pouco o tom do que essa nova gestão do Chelsea está fazendo. Cara, não tem ninguém que tenha feito isso desde quando Abramovich chegou no Chelsea. Meio bi. É muito dinheiro, investidos em 2 janelas. O Gabriel vai colocar na tela pra gente. A gente já começou a falar disso, mas para a gente ampliar um pouquinho a discussão da questão do gasto da Premier League em comparação com as outras ligas nessa janela de transferências, e a gente já está incluindo os valores do Enzo Fernandes, que é uma questão de, 15 minutos agora que falta para fechar para o Chelsea anunciar, ou pelo menos entregar toda a papelada lá na Liga Inglesa para realmente acontecer, mas está tudo certo para o Enzo Fernandes chegar. O Gabriel atualizou aqui para a gente as maiores transferências dessa janela de janeiro. 5 do Chelsea. Me surpreende que não sejam todas do Chelsea, porque o que o Chelsea gastou é um negócio absurdo. Enzo Fernandes vai ser a mais cara, 121 milhões de euros. O Mudryk, 70 milhões de euros. O Anthony Gordon, 45,6 milhões de euros. O Gakpo, 42 milhões de euros.
Eu não sei, Fred, lê O esse nome. Badiashile. Badiashile, também para o Chelsea, 38 milhões de euros. O Madueke, também para o Chelsea, 35 milhões de euros. O Vitinha para o Marselha, que é também algo que foi anunciado, não sei se foi nas últimas horas, mas é a confirmação do dia de hoje. 32 Que não é o milhões de euros. Vitinha do PSG, tá? Que não é o outro Vitinha. Existem também é português. 2 Vitinhas. Vários. O Malo Gusto, que o Beckler estava falando do Chelsea, 30 milhões de euros. O Jorginho Rutter, para o Leeds, 28 milhões de euros. E o Kiwior, Jacob Kiwior, 25 milhões de euros. Assim, Nova inglês. praticamente tudo na Inglaterra e os grandes valores, praticamente todos do Chelsea. É um troço absurdo essa janela de transferências. Aí a gente tem os gastos da Premier League, já colocamos com o valor do Enzo Fernandes, se eu não me engano. Assim, dá para somar todas e não chega nem perto. E dessa vez tem uma coisa que é diferente. É porque a gente só pegou aí o total. Mas eu acho que internamente a Premier gastou 100 com o Jorginho já. Porque uma coisa é assim, se você tem 100 milhões de euros, aí eu pago 100 milhões para o Fred paga 100 milhões para a Tati paga 100 milhões para mim. No total, isso aqui movimentou 300 milhões de euros, mas é só 100. Então a Premier, às vezes, tinha isso, que você ia lá e comprava um jogador no Bournemouth, ele comprava um no Burnley, que comprava um do Leeds, que comprava um do Newcastle. Dessa vez, não. Eles foram em Portugal e pegaram quem eles quiseram, eles vieram na Espanha e pegaram quem eles quiseram, eles foram no Brasil e pegaram quem eles foram onde eles quiseram e pegaram quem eles quiseram. Internamente, tem 600. Desculpa, internamente tem 100. E externamente tem mais de 600 milhões de euros gastos. É o que a gente falou, né? A Superliga Financeira já existe. A Superliga Financeira já existe. E sobre clubes sul-americanos ganhando mais dinheiro com venda e revenda, a Premier acordou e entendeu que dá para comprar direto, sem passar por intermediário, Liga Portuguesa, Liga Ucraniana. Tanto é que Danilo, João Gomes, Scarpa, Andrei Santos, todo mundo agora em janeiro direto do futebol brasileiro. Uhum. O líder da liga tem um jogador que estava no Ituano, que é o Martinelli. Então, por um lado é ruim, que é mais um canal para tirar os talentos do Brasil. Por outro, é mais uma possibilidade dos clubes brasileiros, como por exemplo o Fluminense fez agora, de recusar o Fulham pelo André, de exigir um valor à altura, como alguns clubes têm feito, né? Porque, como a gente sabe, aqui o dinheiro não está faltando. Eu acho que isso é porque mudou a forma de se jogar na Inglaterra. Antes, como era um futebol muito peculiar, de muita correria e tal, talvez eles quisessem que esses jogadores já estivessem provados antes em algo similar para saber se eles aguentavam. Hoje, como na Inglaterra se joga de várias formas e existe muito mais troca, muito mais intercâmbio, não tem muita diferença de um jogador sair de Portugal ou do Brasil ou da Espanha para ir para a Inglaterra. Todos que são bons podem jogar, porque se joga de várias formas diferentes. Quando todo mundo jogava, a que se corra muito, que se coloque a bola na área e que o campo seja eslameado em Stoke City, aí realmente você precisava de jogadores que só conseguiam fazer aquilo. Agora você precisa de jogador bom. E jogador bom tem em todo lugar. A gente vai, Fred, depois eu entro com outro tema aqui. Pedro Porro oficial, hein? No Tottenham. Ah, oficial? Acabou de soltar o clube inglês aqui. O anúncio, 45 milhões de euros pelo jogador. É a segunda contratação do Tottenham nessa janela, que já tinha contratado o Dani Uma. Então, mais uma boa contratação e mais dinheiro para fora da Premier League. Nossa senhora, 45 E entra no top 10, né? 45 vai tirar o 10º ali e entra no top 10. Nossa senhora. A gente recebeu aqui um superchat que eu ia puxar para... o Gabriel atualizou aqui, com essa confirmação dos 45 do Pedro Porro, a Premier League passa dos 800 milhões de euros gastos. Gente, 800 milhões de euros.
E outra coisa, para Nossa, se gastar tanto no inverno, a Premier te atropela. A Premier não te espera. total. Você não Total. pode se dar o luxo de falar, preciso de um ala direito. Em julho o contrato. Cara, até julho que você vai Isso. perder de ponto por causa da sua ala direita defeituosa, você tem que comprar agora. Se em julho você não tem competição europeia, você perdeu mais de 40 milhões de euros. Porque o Real Madrid pode esperar, né? Porque se Né? o Real Madrid Real jogar de Madrid, qualquer jeito aqui, mais ou menos, ele vai ganhando, não sei o que e tal. ele O pode Barcelona esperar. perdeu o Lewandowski, ganhou 3 jogos de 1-0, com o Ansu Fati, que jogou no lugar dele, não acertou uma bola no alvo. Quando que isso vai acontecer no futebol inglês? Você perde seu Nunca. principal jogador, o substituto não dá um chute no alvo e você ganha 3 jogos. Acabou, não existe. Então, a Premier te atropela. Olha o Liverpool. Deu 4 suspiros, cochilou um pouquinho, passaram por cima dele.